Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Zanola e eu estou aqui para trabalhar com vocês a parte de regimento interno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É um normativo aí bastante extenso, mas para nossa sorte o examinador já colocou aí no edital quais são os artigos que nós temos que estudar. Então se você me perguntar qual é o artigo, qual é a parte mais importante, eu digo todo ele, porque todo ele é possível que seja cobrado na sua prova. Então o regimento interno ele é um regulamento que vai trabalhar com um segundo grau de jurisdição. Vai regulamentar o que a gente chama de Tribunal de Justiça, tá? Por mais que a gente, mas eu conheço aí como TJ Rio Grande do Sul. Calma lá. Existe uma divisão muito grande no que nós chamamos aí de Poder Judiciário e o que nós chamamos de Tribunal de Justiça. Nós vamos discutir isso aí ao longo da aula, mas eu quero que já fique muito claro para você que regimento interno vai trabalhar sobre os serviços judiciários aí do segundo grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Fique muito atento. O primeiro grau de jurisdição tem as suas regras também, mas estes são estabelecidos aí pelo Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado, que nós conhecemos aí com COJD, que nós estudamos também aí em curso paralelo. Tá? Então uma coisa nós temos que estudar é o regimento interno, outra coisa é o Código de Organização e Divisão Judiciárias. Tá? Então fique muito atento. Passa esse paralelo aí, vale muito a pena você já saber qual é a aplicação. Nós vamos começar, naturalmente, aí do começo, nós vamos estudar o tribunal e o funcionamento. Para que você saiba, assim como nós temos lá na nossa aula em PDF todos os artigos pertinentes que você deve estudar, aqui na aula em vídeo a gente vai fazer parecido. Nós vamos trazer os artigos da lei, nós vamos trazer esses artigos, e vamos conversar sobre eles, vamos discutir, vamos destrinchar, vamos esquematizar aquilo que está na lei. A leitura da lei seca é extremamente importante, um dos principais requisitos que você tem para acertar questões de prova. Se você pegar aí provas anteriores, 90%, né, até arriscaria dizer que quase 100% das questões versam sobre a literalidade da lei. E por que não tão só ler a lei seca? Porque não é nada agradável. Tá? Estudar pela lei seca é tedioso, é cansativo, dá sono e nem sempre é a forma mais efetiva de você conseguir absorver o conteúdo. Então a gente está aqui para ajudar você a desmembrar isso aí, para desmistificar toda essa questão do funcionamento do tribunal. Sempre que tiver um termo aí que seja difícil para você, se você tiver alguma dúvida, lembre-se de nos procurar aí no fórum de dúvidas, tá? Nós estamos sempre disponíveis aí para responder as suas dúvidas. Tá? Algumas outras a gente trabalha nos PDFs. É legal saber aí que nós temos dentro do curso em PDF, nós temos aí os QR Codes também. É uma ferramenta bastante útil que você pode utilizar. Ok? Olha só, a parte do tribunal, naturalmente, vai começar lá no artigo 1º. E esse artigo 1º vai falar para que serve esse regimento interno. Então, olha só o que vai dizer o artigo 1º. Como eu disse, a gente vai trabalhar com o artigo e vamos destrinchar ele. Então, o regimento interno vai dispor sobre o quê? Veja, sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça. Quando ele fala Tribunal de Justiça com letras maiúsculas, ele está se referindo ao segundo grau de jurisdição. Talvez você não saiba, mas então é importante que a gente saiba o seguinte. Quando a gente vai iniciar um processo, em regra, esse processo vai se iniciar aí no 1º grau de jurisdição. Ou o que a gente pode chamar também de... Não, vamos falar essa diferente. Né? É o que nós chamamos de instâncias aqui. Quando a gente fala em instâncias, a gente tem o 1º grau de jurisdição, que é onde, em regra, o processo vai se iniciar. Todo processo que tramita no Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul começa aí no 1º grau? Não. Existe aí, e é uma das principais as principais informações que o regimento interno nos traz. Alguns processos aí eles têm competência originária, ou seja, o processo já vai se iniciar sendo julgado aí pelos desembargadores, já vai se iniciar no 2º grau de jurisdição. Só aqueles casos mais peculiares, principalmente onde envolve autoridades públicas, aqueles que têm o foro privilegiado, tá? Então, em regra, o processo vai se iniciar no 1º grau. Se você tem uma lide aí particular, com outro particular, o seu processo vai se iniciar no 1º grau. Chegamos no 1º grau, tivemos a sentença do juiz e uma das partes não concordou. Em razão do duplo grau de jurisdição, nós podemos fazer um recurso que vai ir para o 2º grau de jurisdição. Aqui o processo ele não inicia, ele vai estar em grau de recurso nesse caso. Tá? Aqui no 1º grau,
o seu processo aí vai ser analisado por um juiz e aqui no segundo grau por desembargadores. Tá? Desembargadores no plural mesmo, porque onde se julga no segundo grau os processos são órgãos colegiados. Por mais que nós tenhamos decisões monocráticas aí do relator do processo, no segundo grau o processo ele vai ser julgado pelos desembargadores. São sempre órgãos colegiados. Aqui no primeiro grau não. Quem vai te dar a sentença é sempre o juiz. Depois, quando a gente ainda tivemos aqui no segundo grau, ainda não concordo com o acórdão aí, no caso agora do acórdão dos desembargadores. Eu posso recorrer? Posso, mas depende. Não existe um terceiro grau de jurisdição. O que existe é um grau extraordinário. Se nós tivermos aí uma ofensa à lei federal, nós podemos recorrer para o STJ. Agora, se nós tivermos uma ofensa à Constituição Federal, o nosso recurso ele pode ir para o STF. Isso aqui, ó, primeiro grau, segundo grau e o grau extraordinário é o que nós chamamos de instâncias. Instâncias, então, quando a gente fala Tribunal de Justiça, toda vez que você encontrar um normativo que use Tribunal de Justiça com esses termos aqui, com letra maiúscula, ele vai estar se referindo aqui aos órgãos que compõem o segundo grau de jurisdição. Então, o que a gente vai estudar? Vamos estudar aí, ó, Tribunal Pleno, órgão especial, as câmaras, as turmas, os grupos, todos esses serviços aí que julgam ali em grau de recurso e tem algumas competências originárias também. A gente vai desenvolver isso ao longo da aula. Então, aqui uma informação extremamente importante para que você saiba de onde a gente está falando. Isso evita que a gente tenhamos aí perguntas e dúvidas sobre, mas e lá no primeiro grau? E o juiz? E no cartório? Isso aí é tratado, como eu disse, lá no Código de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Código de Organização, o COG, primeiro grau. Regimento interno, aqui, ó, segundo grau de jurisdição, que onde a maioria dos processos ele chega em grau de recurso. Então, ele vai trabalhar sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça. Então, ele vai trabalhar, olha, esse órgão aqui tem tantos desembargadores, esse órgão tem tantos desembargadores, qual que é a ordem dos trabalhos, né, que dia que vai ter, que dia que vão ter aí as sessões desse órgão, e por aí vai, ok? Avançando aqui no artigo 1º, também vai estabelecer a competência dos seus órgãos, porque são muitos. Se a gente vai ver que a gente tem o Tribunal Pleno, nós temos aí o órgão especial, nós temos aí as turmas, temos os grupos, temos as câmaras. Então, cada um, e câmaras a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, os grupos e as turmas a mesma coisa. A gente vai ver que temos vários órgãos aí que atuam dentro do judiciário. Então, cada um tem uma competência específica. O Tribunal Pleno faz o quê? O órgão especial faz o quê? As turmas fazem o quê? E por aí vai, tá? Já quero adiantar uma informação bastante importante para você. Aqui, ó. Quando a gente fala em competência dos órgãos, tem muita coisa, principalmente você que não era da área de direito, vai encontrar coisas que você não faz nem ideia para que serve. E fica tranquilo, você nem precisa saber. Então, a hora que ele vai falar de alguns processos específicos, aí ó, tem competência disso, disso, isso. Falou em competência, a única coisa que é cobrada em provas para o nosso nível aí de concurso é a competência em si, e não o que ela significa ou como ela é feita. Então, você vai ver, quando a gente falar de competências, a gente vai passar rapidamente, porque competências enseja uma única coisa, tá? Apenas memorização. É verdade, você tem que decorar, não tenha medo, não tenha vergonha. Alguns pontos aí na nossa disciplina de legislação, a gente só precisa decorar, não precisa nem aprender como é que funciona aquilo para acertar questões de prova. Se você decorar aquele item e acertar questões de prova, meu amigo, é o que interessa. Não, eu quero aprender, quero saber como é que funciona item a item, tá? Vou dizer para você, aqui como amigo, que você está perdendo tempo. Prova de concurso para tribunais não cobra, presta atenção, como é que funciona aquelas competências. Ele vai cobrar assim, ó, essa competência cabe a que órgão? Cabe a esse. E essa competência cabe a qual órgão? Cabe a este. E pronto, concurso aí que não se fala, não estou falando logicamente de concursos para nível de magistratura. Para nível de magistratura é uma coisa, que para os servidores do tribunal basta memorizar as competências. E é assim que a gente trabalha aí no PDF, é assim que a gente trabalha no vídeo também. Eu sei que existe alguma certa resistência, mas o meu objetivo aqui, acredito que seja o mesmo que o seu que esteja aí, que é o quê? É acertar as questões de prova. Se você acertar questões de prova, né, tá tranquilo. Então, vem comigo que é isso que você precisa, tá? Então, vamos trabalhar também as competências. Vai trabalhar, olha, regula a instrução e julgamento dos processos e dos recursos, tá?
processos, como eu falei, nós temos aí os processos em grau, que vão chegar no tribunal em grau de recurso, tá? E nós temos os processos originários, no qual o processo já vai iniciar aqui em um dos órgãos e vai ser julgado, apreciado direto aí pelos desembargadores. É um assunto aí que dificilmente é explorado, mas vale a pena a gente discutir no momento oportuno, tá? E também, ó, a disciplina dos seus serviços, tá? Então, como é que os serviços vão funcionar, por exemplo, horário de funcionamento, quem é quem manda em quem, tá? Então, no regimento interno, a gente aprende tudo isso. Vamos ver tudo isso aqui? Não, porque nosso edital ele é reduzido, ele já delimitou aí o que a gente precisa aprender, tá bom? Então, vem cá. Primeira coisa, né? Nós já falamos aí também como é que se inicia um processo, mas antes de passar para o próximo item, eu quero te falar sobre isso aqui, ó. O tribunal, você vai ouvir muito falar em um termo chamado jurisdição. Tá? A jurisdição é a capacidade que o Estado tem para interferir na esfera do particular aplicando direito, substituindo a vontade das partes. Como assim? Se nós temos uma lide, um conflito, então eu quero uma coisa e o réu quer outra coisa, naturalmente. Eu quero receber e o réu não quer pagar. Vamos dizer isso aqui. Quando a gente invoca o Poder Judiciário, porque nós precisamos invocá-lo em razão do princípio da inércia, o Poder Judiciário não começa um processo de ofício. É necessário que alguém o provoque. Então, na esfera particular, nós aí que vamos provocar o Judiciário através de uma petição inicial. Tá? Então, eu, particular, vou lá, uma petição inicial, vou apresentar minhas razões, os meus fatos. O processo vai para o réu, ele tem da mesma forma, presta atenção, ele tem da mesma forma de apresentar a sua versão dos fatos. Quando o juiz decide, o Estado, o juiz decide aquilo lá, a gente fala o seguinte, que o Estado, o juiz, está aplicando o direito e está então substituindo a vontade das partes num caso concreto. Veja, por que substituindo a vontade das partes? Ele está dando, por exemplo, se eu, autor, ganhei, tá? Ele está substituindo a vontade do réu. Agora, se eu, autor, perdi, ele está substituindo a minha vontade de autor, ok? Então, o processo ele vai se iniciar assim, e nós temos aí na questão da jurisdição duas formas. Nós temos a jurisdição contenciosa e nós temos a jurisdição voluntária. A contenciosa é aquele que o conflito ele precisa ser resolvido pelo Poder Judiciário. Tá? Ele precisa ser resolvido pelo Poder Judiciário num conflito. A contenciosa é quando nós temos um conflito, réu e autor, tá? Temos um conflito. Por outro lado, existe também a que a gente chama de jurisdição voluntária, que é quando as partes ambas querem a mesma coisa e nós vamos lá no judiciário e vamos provocar ele para resolver alguma coisa que a gente quer. Como que funciona isso? Tá? Existe aí o conflito, né, tranquilo. Agora, e na jurisdição voluntária? Te dou um exemplo que acontece muito, que é a alteração do regime de casamento. O casal, quando ele precisa, por exemplo, se ele casar em comunhão universal de bens e ele, depois de um tempo, ele quer ser sócio um do outro, eles não podem. Então, eles têm que mudar o regime de casamento para o regime parcial. Para isso, precisa autorização do juiz. Tá? Então, é um exemplo de jurisdição voluntária que é aí buscada também no Poder Judiciário. Então, quando a gente fala em jurisdição, é um termo que você vai ouvir muito e eu preciso já que você resolva isso desde o início. A jurisdição ela não serve somente para a resolução de conflitos. O que com todo respeito para quem defende isso, mas a jurisdição é a aplicação do direito no caso concreto e não sempre é resolução de conflitos. Quando a gente fala na resolução de conflitos, nós temos aí a jurisdição contenciosa, onde a gente tem autor e réu. Quando é jurisdição voluntária, parte da doutrina aí, às vezes defende que nem tem parte, simplesmente temos aí uma vontade própria que seja discutida. Então o processo ele vai se iniciar dessa forma aí, através da jurisdição contenciosa e da jurisdição voluntária. Tá? Outra coisa que você precisa saber é quando a gente falar de autos do processo, é diferente, tá, de processo em si e também de documentos. Quando eu tenho esse meu conflito, né, com essa minha parte, por exemplo, eu tenho esse meu conflito e eu quero resolver, ele bateu no meu carro e eu quero lá no judiciário levar esse processo para que ele, né, o judiciário, o juiz decida quem tem o direito. Eu vou juntar um monte de papel, eu vou juntar documentos, provas, tá? Tudo isso aqui, ó, tudo isso que eu estou levando para o judiciário são meros papéis, tá? Meros documentos, que não servem para nada.
A partir do momento que esse processo é o protocolo no judiciário, ele é distribuído e vai para uma vara, ele é autuado. Aí nós começamos a formar os autos do processo. Nós, enquanto servidores, vamos trabalhar com autos do processo. Isso porque a doutrina defende que processo é a relação processual em si, que ela é tríplice. Nós temos autor, réu e estado juiz. Quem vai trabalhar com o processo é o juiz. Nós, servidores, vamos trabalhar com autos do processo. Então, esses autos do processo, eles são distribuídos. Tá? Eles são distribuídos aqui no primeiro grau. Como é que funciona? Imagine que nós tivemos aqui o nosso processo com problema civil. E nós chegamos lá no judiciário e eu quero mandar, mas eu quero que mande lá para a terceira vara civil, que meu amigo trabalha lá e vai agilizar. Não funciona assim não. Eu tenho que protocolar esse processo e ele vai ser distribuído para uma das varas. De forma aleatória, e eu não sei para qual delas vai cair, eu não tenho como saber, porque o algoritmo lá do cartório distribuidor, ele não diz para nós como é que vai ser. Ele é a gente pode falar que é uma inteligência artificial que vai dividir para uma das varas. Tá? No segundo grau de jurisdição vai acontecer a mesmíssima coisa. Mas isso, veja, o processo já foi distribuído no primeiro grau. O processo já iniciou. Quando ele chega em grau de recurso aqui para o segundo grau, quem é que vai cuidar disso aqui? Aí por isso que nós temos vários órgãos, várias câmaras, várias turmas compostas por desembargadores. Tá? Vai chegar aí para essas turmas. Por exemplo, vai chegar lá, temos 5 desembargadores que atuam naquela turma, naquela câmara. Quem é que vai trabalhar com esse processo? O processo vai ser distribuído para um dos desembargadores. E aí que chega o que eu quero te falar. Quando esse processo chega aqui para o desembargador, ele é chamado de relator do processo. É muito diferente do que acontece no primeiro grau. O processo chegou no seu cartório e ele foi distribuído para o seu cartório, beleza, vai para o juiz resolver. O juiz não muda o nome não, é o magistrado que vai atuar no processo. Quando nós chegamos a esse processo em grau de recurso, ele também tem que ser distribuído para algum dos órgãos competentes ali no segundo grau. Tá? Dentro desses órgãos competentes, nós temos vários desembargadores que atuam. Então, um deles vai ser escolhido para ser o relator do processo. O relator do processo é aquele desembargador incumbido de relatar. Vai descrever, vai analisar e vai fazer um relatório para embasar o voto e a decisão aí dos outros desembargadores. É só isso aí que você precisa saber, beleza? Temos mais coisa para falar sobre a formação do processo? Tem, mas aí a gente discute lá nas normas da corregedoria ou às vezes lá no código de organização. Eu queria que você soubesse porque nós temos vários órgãos aqui no segundo grau. Da mesma forma que nós temos vários órgãos aí no primeiro grau de jurisdição. O processo é distribuído e ele chega para trabalhar, beleza? Enfim, nós falamos ali das instâncias. Então você já sabe, eu só quero apresentar para você de forma mais limpa agora, né? Primeira instância, em regra, aqui é onde está iniciando o processo. A segunda instância é o próprio Tribunal de Justiça, e veja, Tribunal de Justiça com letras maiúsculas que indicam aí o segundo grau. E aí nós temos aí, podemos fazer recurso para o STJ e para o STF. Tá? STJ é ofensa à lei federal, e aqui é ofensa à própria Constituição Federal de 88, ok? Eu não quero que você confunda instâncias com esse termo aqui, ó, entrâncias. Tá? Instâncias, né? A gente está falando dos graus de jurisdição. Primeiro grau, segundo grau, grau extraordinário. Aí essas pessoas aqui, ó, esse pessoal. Vara Judicial, Tribunal de Justiça, STJ e STF, tá? Tome cuidado que aqui é instância extraordinária. Não é terceiro grau, não, tá? Agora, instância é muito diferente de entrância. Entrância se refere à classificação da comarca, pelo tamanho da comarca. Então nós vamos ter as comarcas pequenas com uma classificação, as intermediárias com outra classificação e as maiores com outra classificação. Entrância, começando com E, refere-se ao tamanho da comarca, a classificação da comarca em si. Comarca é a divisão territorial que nós temos aí dentro do Estado para fins de administração da justiça. Porque seria muito complicado a gente administrar todo o Poder Judiciário e atender a população se nós tivéssemos um Poder Judiciário concentrado, todo ele na capital. Então ele é desmembrado aí em algumas circunscrições, regiões e também por comarcas. Tá? Toda cidade é comarca? Não. Nós podemos ter uma comarca que ela aglomera aí vários municípios. Um dos municípios vai levar o nome da comarca. A este município, né, nós temos aí, a comarca vai levar o nome do município sede, geralmente é aquele maior. Então
Então, por favor, não confunda instância com entrância. Nós estamos falando aqui que o regimento interno se aplica à segunda instância, não à segunda entrância. Tome bastante cuidado com isso aí. Tá? Sobre a atividade jurisdicional, como a gente falou, no primeiro grau de jurisdição nós temos os juízes de direito e os juízes substitutos que atuam. No segundo grau nós temos os desembargadores, tá? E no grau extraordinário que vai chegar no STF, no STJ, nós estamos falando dos ministros. Por que isso aqui é importante? A gente não vai falar sobre esse pessoal e não vai falar sobre esse pessoal. Nós vamos falar sobre essa galera aqui, ó, sobre os 170 desembargadores que atualmente compõem o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos regular a atividade deles, onde eles vão trabalhar, o que eles vão fazer, o que eles vão julgar. É sobre os desembargadores que nós estamos falando aqui. Sobre os juízes, fala alguma coisa? Fala lá no COG. É outro normativo, porque os juízes aqui estão onde? Estão no primeiro grau de jurisdição. Beleza? Isso ficando claro, a gente já chega aí ao segundo grau de jurisdição. Tá? E o artigo 2º vai falar o seguinte para nós. Ao tribunal compete o tratamento de egrégio. Veja, tribunal, com letra maiúscula aqui também. Nós estamos falando que estão quem? Do segundo grau, desse serviço de segundo grau, nós temos o tratamento de egrégio. Ah, parece bobo, parece bem besta, né? Mas isso aqui já caiu em prova e ainda derruba muita gente. Então nós temos aí o tribunal compete o tratamento de egrégio. Toda vez que você vai enviar uma correspondência, vai se referir ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, você tem que se referir ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao Egrégio, tá? De forma muito diferente, são os seus integrantes. Apesar de não falar aqui no parágrafo, no artigo 2º, nós vamos falar dos integrantes, nós vamos chamar eles de excelência. E agora, quem são esses integrantes? Toda essa história que eu te contei aí da formação do processo, como é que chega, é para você saber quem são esse pessoal aqui. Ó. Quem que você acha que são? Tá? Quem são os integrantes do tribunal? Os integrantes do tribunal são os desembargadores. Tá? Desembargadores. Você vai entender isso mais daqui a pouco, tá? Os desembargadores, eles são integrantes do Tribunal de Justiça, o quê? Segundo grau. Nós temos aí outros órgãos que nós chamamos do Poder Judiciário. Quem são esses outros órgãos? Os outros órgãos são os juízes de direito, tá? Os juízes de direito são chamados de órgãos do Poder Judiciário. Então tome muito cuidado. Falou em integrantes, nós estamos falando dos desembargadores. Então ele diz que os desembargadores nas sessões públicas, e eu vou trabalhar pela letra da lei, tá? As sessões públicas são aquelas... O quê? O que é sessão pública? No primeiro grau de jurisdição, tá? No primeiro grau de jurisdição, nós temos a audiência que acontece. É a audiência que ocorre ali no primeiro grau de jurisdição, tá bom? No segundo grau, ocorrem as sessões. E as sessões, elas podem ser públicas ou elas podem ser a portas fechadas, naqueles processos sigilosos que tramitam aí por segredo de justiça. A redação do artigo 2º ela é muito expressa. Diz o seguinte, que os seus integrantes, que são os desembargadores, eles vão utilizar nas sessões públicas vestes talares. Vestes talares deriva do grego ou do latim, não vou lembrar o certo, que ele se refere a roupa que vai até o talão, até o calcanhar. É essa capa preta aqui, ó, que nós conhecemos aí no Poder Judiciário, tá? Como o quê? Alguns chamam aí de capa do Batman, né? Capa do Batman. Essas roupas que os ministros também usam. Os desembargadores, conforme disposição expressa, vão usar nas sessões públicas. E nas sessões sigilosas, nas sessões secretas? Eu não arriscaria dizer que não vão usar, porque eles usam sim, tá? Agora, a redação aí, ela deixa que vai utilizar nas sessões públicas. Ou seja, nós temos a possibilidade de que nas sessões privadas aí sobre segredo de justiça não vai se utilizar. Mas eles usam sim, tá? Eu só quero que você tome cuidado com a literalidade da lei. Então nós já falamos quem são os juízes e já falamos quem são os desembargadores. O Tribunal de Justiça, ele vai ter o seguinte, ele vai ter sede na capital do estado. Qual que é a capital do seu estado aí? Quem é de fora não sabe,
Então, é Porto Alegre, tá? A gente que é do estado sabe, mas o pessoal que é de fora pode não saber. Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul. Então, o Tribunal de Justiça ele vai ter sede na capital do estado. Só que presta muita atenção que isso aqui ó, cai em prova também. Jurisdição em todo o território do estado. Funciona mais ou menos assim. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma empresa, e nessa empresa, começássemos lá em Porto Alegre, essa empresa, beleza. Lá, trabalhamos muitos anos e aí nossa empresa começa a crescer. Nós vamos começar a criar filiais aí por todo o estado. Então nós vamos ter nós vamos ter em Santa Maria, vamos ter aí ali em Novo Hamburgo, vamos ter várias cidades ali do Rio Grande do Sul, vamos ter filiais da nossa empresa. Essa nossa empresa vai ter ali na sede, onde ela foi criada, vai ser chamada de sede, ou a gente costuma chamar de matriz. Na matriz não fica geralmente a diretoria, não é lá que fica o presidente, quem manda realmente. No Poder Judiciário é a mesma coisa. Nós temos aí a sede do tribunal, que geralmente é o Palácio da Justiça, mas não necessariamente. Alguns estados aí não têm a sede do tribunal no Palácio de Justiça, mas isso não cai. Você precisa saber que a sede do Tribunal de Justiça é em Porto Alegre. Mas ele tem jurisdição em todo o estado. Isso quer dizer o seguinte, ele manda em todo o estado. Qualquer lide que envolva o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul vai ser resolvida pelo Estado do Rio Grande do Sul, se estiver na sua jurisdição, ou seja, nos seus limites territoriais. E aqui fique atento ao seguinte, quando a gente pega a Constituição Federal, a gente vai estudar lá, então a gente estuda, né, o Poder Judiciário, por exemplo, Justiça do Trabalho, nós temos a Justiça do Trabalho que vai ter tal e tal competência, Justiça Militar, a Justiça Eleitoral, a Justiça Federal vai fazer isso. A Constituição Federal não fala o que os poderes judiciários estaduais vão fazer. Não fala. Por conta disso, a gente chama o seguinte, que a Justiça Federal, que nós temos lá, Justiça Federal, Justiça Eleitoral do Trabalho e Justiça Militar, eles vão ter a competência atribuída pela Constituição Federal. Agora, quando a gente fala em Poder Judiciário do Estado, nós temos a competência residual. A Constituição Federal não fala. E chegando aqui, então, cabe aos estados organizar sua justiça estadual. Então, é o próprio a própria Constituição Estadual que vai dar essa competência, o próprio Código de Organização e Divisão Judiciárias e o próprio regimento interno que vai trazer isso aqui. Então, jurisdição, tá, é aquilo que ele tem competência, como se fosse a empresa. Se eu tenho a minha matriz aqui, ela não manda em todas as outras matrizes, então é a mesma coisa que vai acontecer com o Poder Judiciário, tá? É importante também que você saiba, por exemplo, que o presidente do tribunal ou os desembargadores, eles não são superiores, tá, aos juízes aí de primeiro grau. Eles não mandam nos juízes de primeiro grau, pelo menos aí no que tange a atividade institucionais, as suas funções institucionais. Quando a gente fala em funções administrativas, pode sim regulamentar. Tá? Nós vamos ter a cúpula diretiva. Desembargador manda em juiz de direito? Não. O que vai acontecer é que os desembargadores podem rever as decisões dos juízes de direito, tá? Reformando, modificando ou até confirmando a sua sentença de primeiro grau. Agora, ele vai mandar alguma coisa? Não, ele não manda. São funções institucionais diferentes. Uma outra coisinha que é bacana você saber, como é que o juiz se torna desembargador? Não existe concurso para desembargador, tá? Então a gente tem duas formas. O juiz, quando a pessoa faz concurso para juiz, ele vai fazer concurso para juiz de direito, tá? Então ele vai ter que trabalhar 2 anos ali, fazendo o seu estágio probatório. Depois que ele passou o estágio probatório, esses 2 anos, ele adquire o quê? A vitaliciedade no cargo. Não confunda aí com a estabilidade do servidor. O servidor trabalha 3 anos, é aprovado no estágio probatório, aí ele adquire a estabilidade. Magistrados, eles trabalham 2 anos e aí eles têm, né, a vitaliciedade no cargo. Então, no vitalício, ele vai crescendo aí dentro do cargo. Na verdade, ele nem precisa chegar a ser vitalício, tá? Então, ele leva esse tempo e ele começa como juiz de direito. Ele vai crescendo aí nas entrâncias. Ele começa como juiz de direito, aí vai comarca pequena, comarca intermediária e vai chegando até na comarca grande. Depois que ele tem uns 20, 25, 30 anos de trabalho como juiz de direito, ele pode ser promovido e ter acesso ao Tribunal de Justiça. Por quê? Enquanto juiz de direito, ele faz parte do primeiro grau.
Para que ele vá trabalhar no segundo grau, ele precisa ser o quê? Promovido para desembargador. E aí funciona de duas formas. Nós temos os desembargadores, que são magistrados de carreira. Isso você precisa saber, porque o regimento interno fala várias vezes sobre isso. Nós temos os magistrados, que são os desembargadores, que são magistrados de carreira. E nós temos outros desembargadores, que eles não são juízes de carreira. Eles são membros do Ministério Público Estadual e também alguns são advogados. Tá? Para que você saiba, existe um negócio chamado aí quinto constitucional. O quinto constitucional é um mandamento que está na Constituição Federal que determina que os tribunais, todos os tribunais deverão observar na sua composição 1/5 dos seus lugares tem que ser reservado aqui, olha só. Há membros que são provenientes do Ministério Público e da classe de advogados. Tá? Quais são os requisitos? O Ministério Público lá ele tem que ter 10 anos de carreira, mais de 10 anos de carreira. E advogados tem que ter notório saber jurídico, reputação ilibada e também mais de 10 anos de atividade profissional. E aí vai funcionar o seguinte, tanto aí aos membros do Ministério Público quanto aos membros do advogado. 20% dos lugares do tribunal são reservados a essas duas classes, tá? Não é 20% para cada um, não. Esses 20% vai ser dividido. Então, nós vamos ter 10% de membros do Ministério Público e 10% aí de membros advogados. Se nós temos 170 cargos de desembargador no tribunal, nós vamos ter aqui, ó, 17 advogados e temos aí 17 promotores de justiça, que são justamente aqueles membros oriundos do Ministério Público, tá? Esses membros, eles são indicados em lista sêxtupla pelas suas respectivas classes. Então, quando vagou, por exemplo, o cargo lá que era respectivo ao quinto constitucional do Ministério Público, o Ministério Público Estadual vai elaborar uma lista com 6 nomes, chamada de lista sêxtupla. Essa lista sêxtupla é encaminhada para o Tribunal de Justiça, presta atenção, é encaminhada para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai votar essa lista e vai transformá-la numa lista tríplice, com 3 nomes. 3 nomes. Não é o Tribunal de Justiça que vai escolher o novo desembargador. Essa lista com 3 nomes, essa lista tríplice, ela é encaminhada ao chefe do Poder Executivo, ou seja, ao governador do Estado. E é o governador do Estado que vai nomear. Qual que é o critério? Ele pode escolher o mais votado? Pode. Pode escolher o mais experiente? Pode. Pode escolher o mais bonito? Pode. Pode escolher o mais feio? Pode. Ele pode usar o critério que ele escolher, desde que escolham daqueles 3 nomes. Então, não é o Tribunal de Justiça que vai nomear e vai escolher o membro aí que vai virar aí da classe do quinto constitucional. É o governador do estado que faz isso. O Tribunal de Justiça pega uma lista com 6 nomes e transforma ela numa lista com 3 nomes. E aí é o governador do estado que vai escolher. É o mesmo procedimento, vale para membros do Ministério Público quanto a membros que são oriundos da classe de advogados. Os advogados e a própria OAB que elabora essa lista com 6 nomes e encaminha, tá? Depois que o governador do estado escolhe, presta atenção, quando ele toma posse no cargo ali, ele vai ser advogado? Ele vai ser promotor de justiça? Não. Quando ele toma posse no cargo, ele já é desembargador. Ele já se torna desembargador com a posse no cargo ali, ok? E mais, lembra que eu falei para você, quando o cara faz concurso, ele precisa passar por estágio probatório de 2 anos? Não acontece isso para esses membros do quinto constitucional. Não há estágio probatório para eles. Passou no quinto constitucional, a pessoa já se torna vitalícia no cargo de desembargador. Tá? Ah, é injusto? Não nos interessa, né, o que a gente acha. O que interessa é que você precisa saber para fins de prova. Tá? Então fique muito atento como é que uma pessoa se torna desembargador. Podemos ter aí os membros da própria magistratura, que vão ter vários anos de atividade jurídica e vão chegar ao tribunal, como nós podemos ter aí os membros oriundos da classe de advogados. Então tome bastante cuidado com isso aí, tá? Avançando aqui no artigo 3º. O Tribunal de Justiça é constituído por 170 desembargadores, informação que você precisa saber, é algo comumente cobrado em provas aí quando a gente fala em regimento interno. Tem sede na capital e jurisdição no território de todo o estado, tá? Então, quanto à composição, a gente já falou.
Lá nós temos aí 170 desembargadores, temos 136 magistrados de carreira e temos 34 membros que são oriundos da classe de advogados e membros do Ministério Público, tá? Então nós temos 17 advogados e 17 membros, e aqui, ó, Ministério Público estadual, que são indicados em lista sextupla. Quem vota ali é o órgão especial, informação valiosa também, é o órgão especial que vai votar e vai transformar isso numa lista tríplice e vai encaminhar para o governador do estado, que é o governador do estado que vai nomear e escolher e nomear, então, quem é o novo desembargador do Tribunal de Justiça, tá? Quando a gente fala aí de sede e composição, lembra? Nós falamos que tem sede na capital e jurisdição em todo o estado, tá? Veja, jurisdição em todo o estado. Todo o estado do Rio Grande do Sul está sob a jurisdição do TJ Rio Grande do Sul, naquilo que for de competência dele, ou seja, aquela competência residual da Constituição Federal. A sua sede é em Porto Alegre, tá? Mas ele tendo sede em Porto Alegre, a jurisdição é em todo o estado. Agora uma pergunta, quer ver? Geralmente cai na prova seguinte, que o Tribunal de Justiça é constituído por 170 desembargadores e tem sede na capital e jurisdição restrita a esta, por exemplo. Não, nós temos de fato a sede ali na capital, mas a jurisdição é em todo o estado. É muito simples a cobrança em prova disso e é assim que costuma cair, ok? Sobre os órgãos aí do Tribunal de Justiça, que é o artigo 4º, eu achei melhor destrinchar ele e trabalhar dessa forma. Então, quais são os órgãos aqui? Olha, informação muito importante. Todo o regimento interno vai trabalhar sobre esses órgãos aqui. Então, nós temos o Tribunal Pleno, que ele é o órgão máximo dentro da estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. É o órgão máximo. O Tribunal Pleno é composto pela totalidade dos desembargadores, ou seja, pelos 170, tá? Nós temos o órgão especial, que é outro órgão importantíssimo, tá? E ele é composto por 25 desembargadores. O que acontece com o órgão especial? Ele vai exercer funções delegadas pelo Pleno. Funciona assim, ó. Tu imagina como é que seria para juntar os 170 desembargadores para fazer uma votação. É muito difícil, é muito difícil. Por isso que cria-se dentro das estruturas dos tribunais estaduais um órgão especial que vai exercer várias funções delegadas pelo Pleno. Quem teria que resolver é o Pleno, mas por conta da complexidade de reunir todo mundo, nós temos o órgão especial, né, em número reduzido de desembargadores, para conduzir e decidir coisas importantes aí no âmbito do tribunal, tá? Tem coisas que ainda serão resolvidas somente pelo Tribunal Pleno. A exemplo aí é a votação para escolher o presidente, escolha do primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente e do Corregedor-Geral de Justiça, tá? Nós temos esses cargos aí da cúpula diretiva. É o Tribunal Pleno que tem que se reunir e votar. Agora as outras matérias aí de jurisdição contenciosa ou voluntária serão aí resolvidas no âmbito do órgão especial na sua maioria, tá? Nós temos as turmas de julgamento, nós temos os grupos de câmaras, nós temos aí a presidência e a vice-presidência, que naturalmente aqui é o gabinete do presidente, aqui é o gabinete dos 3 vice-presidentes. Nós temos 3 vice-presidentes no TJ Rio Grande do Sul, cada um com essa estrutura. O Conselho da Magistratura, que é um órgão superior aí de fiscalização, né, da magistratura estadual. Temos a Corregedoria Geral de Justiça, que é um órgão de orientação, fiscalização, né, dos serviços judiciários de primeiro grau, tá? Primeiro grau é fiscalizado e orientado pela Corregedoria Geral de Justiça. É um órgão que você vai ouvir falar muito no seu dia a dia. Olha, eu saí dos meus vários anos de Tribunal de Justiça, eu não me lembro, assim, o único dia que agora tem, aí, o que a resolução, o que o provimento da Corregedoria diz? Ah, estamos com dúvida, vamos ligar na Corregedoria. O que a Corregedoria disse? A Corregedoria baixou um novo regulamento e por aí vai. É um órgão muito importante no âmbito dos serviços judiciários aqui de primeiro grau, tá? Você vai ouvir falar diariamente, vai ter que seguir as orientações diariamente da Corregedoria Geral de Justiça, tá bom? É um órgão bastante importante aí. Nós temos as comissões e conselhos e temos o centro de estudos. Naturalmente, nós temos órgãos mais importantes e órgãos menos importantes. Nós vamos despender mais tempo naquilo que for mais importante, naturalmente, tá? Então, veja, órgãos do Poder Judiciário, órgãos do Tribunal de Justiça.
sugiro que você... Na verdade, são órgãos do Tribunal de Justiça e não órgãos do Poder Judiciário. São coisas distintas. Quando a gente estuda órgãos do Poder Judiciário, nós vamos estudar lá, por exemplo, o juiz de paz, o juiz de direito. Esses são órgãos do Poder Judiciário. Órgãos do Tribunal de Justiça são esses que vocês estão aqui vendo, tá? Esses que vocês estão aqui. Porque se a gente pegar, se for estudar a estrutura, nós vamos ter o Poder Judiciário, tá? Nós vamos ter aqui o Tribunal de Justiça. E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, o juiz de paz, nós vamos ter, acho que, se eu não me engano, a Justiça Militar, nós vamos ter os juízes de direito, nós vamos ter os juízes substitutos e por aí vai. Essa estrutura que a gente vai estudar aqui, que trata no regimento interno, ela sai daqui, ó. É como se fosse um organograma de uma instituição. Faz parte do Tribunal de Justiça. Tribunal Pleno, órgão especial, turma de julgamento, tá? O que mais cai sobre esses órgãos? Isso aqui, né? A sua composição. É o que mais cai quando a gente fala em órgãos aí do Tribunal de Justiça, tá? As competências também são de igual forma exploradas, mas as competências, como eu disse para você, basta você ler e memorizar aquilo que está lá. Você não precisa, ó, escuta o que eu estou falando, você não precisa aprender, discutir competência a competência. Você só vai encher a sua cabeça com informação inútil, que não vai te auxiliar em nada na hora da prova, tá? Por isso que nas competências a gente passa assim, ó, super rápido, que o objetivo é só fazer você acertar a questão de prova mesmo, beleza? Sobre a composição, é importante que a gente saiba isso aqui. Esse quadro está bem resumidinho. Você não vai encontrar essa informação fácil aí. Você não encontra essa informação fácil no regimento interno. Para que você saiba isso aqui, você tem que ler quase todo ele, tá? Então vamos lá. Tribunal Pleno, como a gente já adiantou, é composto pela totalidade dos desembargadores. Então ele pode falar assim, ó, Tribunal Pleno é composto pela totalidade, por todos os desembargadores, ou pelos 170 desembargadores, tá? Veja, termo desembargador que você já sabe quem é. Temos juízes de direito que fazem parte do Tribunal Pleno? Não, não. Quem vai atuar em todos esses órgãos aqui, como a gente já está sabendo, são os desembargadores. Nós podemos ter, hora ou outra, aí, um juiz de direito atuando, mas são casos extremamente raros e nós nem precisamos saber. Nem precisamos saber porque nem é muito discutido aí dentro do nosso regimento interno. Vamos lá, que mais? Órgão especial, ele é composto, ele tem 25 membros, tá? Desses 25 membros, nós vamos ter o presidente do tribunal, veja, o presidente, o primeiro vice-presidente e também o corregedor-geral de justiça. Temos esses três e mais 22 membros. Mais 22 membros. Só que quando a gente for estudar a composição do órgão especial, você vai ler o seguinte. O órgão especial é composto pelo presidente do tribunal e por mais outros desembargadores, sendo metade eleito e metade pela ordem de antiguidade. Tá? Então o órgão especial vai ser formado por 25, nós temos o presidente, ok. E aí nós vamos ter 12 membros eleitos e 12 membros na classe de antiguidade, os mais antigos dentro do tribunal. Então por que é dito aqui que o primeiro presidente e o corregedor também vão fazer parte? Porque eles, você vai aprender isso. Geralmente, quase a maioria das vezes, quem está ocupando um cargo da cúpula diretiva são os desembargadores mais antigos. Então, eles vão fazer parte, por exemplo, temos o presidente e 12 membros por antiguidade. Geralmente, o primeiro vice-presidente e o corregedor fazem parte dessa parte da antiguidade. Então, nós vamos escolher mais 10 somente pela antiguidade. Tá? E os outros 12 vão ser eleitos. Agora, se porventura tivemos aí alguma novidade, e o corregedor-geral de justiça, ele não é dos 12 membros mais antigos do tribunal. Ele é o 20º mais antigo. Então, o que ele ocuparia seria a classe ali dos membros eleitos. Aí, quando acontece isso, a gente vai eleger um a menos. A gente vai eleger 11 só, tá? Fica tranquilo que quando a gente dá do órgão especial, a gente vai passar por isso aqui. Nós temos as sessões. As sessões são compostas por turmas, né? As turmas são compostas pelas câmaras. E aí nós temos aí os grupos de câmaras. Então, e elas se dividem em grupos cíveis e grupos criminais também. Tá? Cada grupo é composto por 2 câmaras cíveis e cada grupo criminal também é composto por 2 câmaras criminais.
E aí nós vamos ter as câmaras separadas, enfim. Cada uma é composta por até 5 julgadores. Os julgadores aqui, vale lembrar, é esse pessoal, tá? Temos a presidência e vice-presidências, então naturalmente a gente vai ter a estrutura, o presidente ocupa a presidência, o primeiro vice-presidente, o gabinete da primeira vice-presidência, e assim sucessivamente. O Conselho da Magistratura, nós vamos ter ele com 5 membros, sendo membros natos o presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral de justiça, e também mais 2 membros eleitos. Minto, aqui são 7 membros, tá? São 7 membros, porque nós temos um presidente, 3 vice-presidentes, temos aí o corregedor-geral de justiça e mais 2 membros aqui, que eles são aí eleitos para compor o Conselho da Magistratura. Então são 7 membros do Conselho da Magistratura, tá? E a Corregedoria Geral de Justiça, ele é um órgão que ele é presidido pelo Corregedor Geral de Justiça. Nós temos a estrutura, naturalmente, temos servidores lá dentro, e ele é auxiliado por juízes corregedores, tá? Essa é a composição que você precisa saber, que vai, esse quadrinho em resumo vai te auxiliar no resto do curso. Tá? Para encerrar o bloco, eu acho bastante importante a gente fazer algumas questões, né? Infelizmente, não existe questões anteriores sobre esse assunto, ou existe um número muito pequeno de questões, né? Por serem normas restritas a esses órgãos, só vai ter questão sobre esses assuntos quando a gente fizer uma prova realmente daquele órgão, tá? Por conta disso, a gente encheu o material aí de questões inéditas para que você possa treinar, tá? As questões são focadas aí na sua banca que vai fazer o seu concurso. Então aqui, ó. Acerca do disposto no regimento interno, o Tribunal de Justiça compõe-se. A questão moleza. Nós sabemos que o TJ Rio Grande do Sul é composto por 170 desembargadores, né? As questões são simples assim? Geralmente são, tá? Geralmente são assim, nesse nível. Outra questão. São órgãos do Tribunal de Justiça. E aqui, ó, questão clássica da FAURGS, né? Ele vai dar os órgãos e pede, ó, quais são órgãos do Tribunal de Justiça. E aí ele pede para você assinalar o que que é, tá? O Tribunal Pleno é um órgão do Tribunal de Justiça? É sim. As turmas de julgamento são? São. O Conselho da Magistratura é? Também é. Então, todas as alternativas estão corretas. Todas as alternativas aí estão corretas. Gabarito letra E. E mais uma questão aqui é adaptada, tá? Ela é da ESAF de 2002. Ela é um pouco mais antiga, mas ela é muito bacana de responder. Quando você vai fazer esse tipo de questão, faça isso aqui, ó. Ele quer que você assinale a opção correta, tá? Faça isso mesmo, porque ajude o seu cérebro ali a raciocinar na hora da prova, tá? Tem pessoas aí que vão fazer a prova e ficam estressadas, umas respondem suando a mão, outras respondem mais aí dando dor de barriga, outras dá dor na coluna, né? Outros aí tem ataque de pânico, ataque de riso, depende, cada pessoa responde de uma maneira aí sob pressão. Então você imagina, você vai ter um monte de questões para resolver, vai ter que pensar um monte na hora da prova. Ajude você a responder questões de prova, tá aqui, ó, é para marcar a correta. Tá? Acredito ou não, você pode fazer milhares de questões. Às vezes, se você não fizer isso aqui, passa batido e você acaba errando a questão também. Então é para assinalar a opção correta. Nos termos do regimento interno, ao tribunal é atribuído o tratamento de ilustre. Não. Nós vimos que o tratamento é qual? É o egrégio. O tratamento aí do tribunal é egrégio. Tá joia? Letra B. O Tribunal de Justiça é composto por desembargadores, juízes de direito e membros do Ministério Público. Tá? Olha, tô com dúvida nessa questão. Tá? Vou deixar ela em stand-by porque eu não entendi muito bem, então vamos passar para a próxima. Eu sei que está errado. O uso de vestes talares se dá apenas nas sessões públicas. Puxa vida, eu li alguma coisa parecida. Vamos analisar todas as alternativas. Os membros usarão vestes talares nas sessões e nos gabinetes. Não, eu vi lá que é só nas sessões. Então a letra D também está errada. O Tribunal de Justiça, que tem sede na capital e jurisdição restrita a esta. Tá vendo? Eu falei para você que caía? Não, a jurisdição é em todo o estado. Então ficou para eu resolver na letra C, na letra I. Tá? Eu te contei as histórias aí, como é que começa o processo. Não é à toa não que eu te contei essas histórias aí no meio da aula. Porque você precisa saber.
Eu não falei do juiz de direito? O juiz de direito atua onde? Primeiro grau. Tribunal de Justiça com letra maiúscula refere-se ao quê? Ao segundo grau. Quem é que trabalha no segundo grau? É esse pessoal aqui, ó. Ah, professor, mas tem lá os membros. Veja, tem o pessoal que ele é juiz de direito, ele foi eleito para o tribunal. Nós temos membros do Ministério Público também, eles vão lá, foram eleitos pelo 5º Constitucional. Não é assim que funciona. A partir do momento que ele toma posse pelo 5º Constitucional, ele não é mais membro do Ministério Público, ele é desembargador. O juiz de direito, a partir do momento que ele tem a promoção, tem acesso ao tribunal, ele não é mais juiz de direito, ele é desembargador. Por isso que essa alternativa aqui está errada. Ó. A alternativa está errada. Questão muito legal isso aqui, por isso que eu trouxe. Gabarito aí a letra C. Não é isso que diz expressamente? Ah, mas eu acho que eles usam nas sessões restritas também. Pode até usar, mas o que é a letra da lei? Eu vou até voltar, porque nesse tipo de questão, a gente tem que aplicar, sabe o quê? A letra de lei. E a letra de lei não nos deixa dúvidas se a gente voltar aqui e dar uma lida nela. Tá aqui, ó. Artigo 2º, o que diz? Ao tribunal compete o tratamento de egrégio e seus integrantes usarão, nas sessões públicas, vestes talares. Então, o que a questão fez? Ela trabalhou somente com a literalidade. Ela pegou você ali e trabalhou com a literalidade. Então, tome muito cuidado. Questão fantástica. Eu gostei muito dessa questão da ESAF que a gente vai trabalhar. Beleza? Pessoal, a gente encerra o nosso bloco aqui. Encerra o bloco sobre esse assunto. E no próximo bloco a gente vai começar então a trabalhar órgão a órgão. Beleza? Até lá!